A palavra do Senhor se encontra em Efésios, capítulo 6, o versículo 13, diz o seguinte: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar-se. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Pois bem, irmãos, semana passada, no domingo passado, trouxe uma mensagem que falava acerca de batalhas, as nossas batalhas que passamos, na nossa vida, tanto batalhas no campo terreno, no campo físico, como as batalhas do campo espiritual, trazendo distinção acerca disso e falando que essas batalhas existem no decorrer da nossa vida, existem no dia a dia, e que em toda a sua maioria das batalhas terrenas, por trás tem sim um sentido espiritual. E no âmbito terreno nós somos afligidos, nós lutamos, e no âmbito espiritual o Senhor tem nos dado sustento. Louvado seja Deus. Pois bem, irmãos, queria continuar um pouco mais nesse tema, para trazer uma melhor conclusão acerca dessas tais batalhas. A palavra do Senhor, ela é recheada dessas lutas e nos mostra como essas batalhas acontecem na nossa vida, em todos os âmbitos da nossa vida. A concepção que nós temos de batalha, normalmente ela vai se dar a partir do momento que nós adentramos na batalha. É bem interessante como nós não conseguimos discernir se uma batalha está vindo, ou se uma batalha está começando logo ali na frente, ou daqui a tantos dias. Nós só temos a concepção das nossas batalhas quando nós nos deparamos com ela. Aí é que nós entendemos, entrei em uma batalha, estou em uma luta, estou em uma peleja. Normalmente isso quer dizer que essas batalhas, elas nos pegam de surpresa. Infelizmente, muitas vezes não estamos preparados, e elas nos pegam de surpresa. Mas louvado seja Deus, que ainda com as pelejas, as tentações, Ele também nos dá o escape. Louvado seja o Senhor. Tanto a vitória, como as derrotas, elas estão intrinsecamente, já decretadas no âmbito espiritual. Nós, quando entramos numa peleja no âmbito terreno, é para que se cumpra o que já no âmbito espiritual foi cumprido segundo a vontade do Senhor. Tanto a vitória ou a derrota, ela já começou a ser executada antes de nós nos depararmos com a luta. Quando nós nos deparamos com a luta, a vitória ou a derrota, ela já está decretada. Isso vai ser consumado, no nosso âmbito terreno, de acordo com a nossa posição, o nosso posicionamento. E muitos se encontram em derrotas, se encontram em pelejas tão demoradas que parecem não terminar, porque não entenderam esse âmbito terreno espiritual das pelejas e das lutas. É bem verdade que muitos decidiram usar o Senhor apenas como um amuleto. Um amuleto normalmente é aquilo que você usa e que só te serve no momento da luta, no momento que você está passando aquela situação. Normalmente a gente vê isso muito em literaturas, em filmes, Alguém sempre tem algum escape para aquele momento, mas com o Senhor é totalmente diferente. Muitos estão perecendo porque só querem a bênção, e a bênção só se busca na hora que você precisa dela, Mas o abençoador, ele vem, louvado seja Deus, para estar conosco em todos os momentos, não só no momento da peleja, Louvado seja o Senhor.
Glórias a Deus. Muitos querem o Senhor apenas como um amuleto, querem a bênção, mas não querem buscar, não querem servir aquele que pode estar consigo, em todos os momentos. Querem a bênção, mas não querem o abençoador, como é um ditado mais popular. Querem a vitória, mas não querem servir, não querem buscar aquele que pode dar a vitória. No momento da luta, a única coisa que a gente pretende é que ela chegue ao fim, mas só existe um que pode fazer a luta acabar em vitória, e é o Senhor. Louvado seja Ele. E eu queria trazer aqui 2 exemplos, dessas pessoas, desse povo que usa o Senhor, ou ao menos tentou usar o Senhor como um amuleto, para nos mostrar, segundo a palavra do Senhor, que não dá certo. E o primeiro exemplo que eu cito é a peleja que se instala contra o povo de Deus no livro de 1 Samuel. 1 Samuel relata que o sacerdote e os seus filhos Eli, Ofni e Finéias serviam ao Senhor no templo, e uma luta contra os filisteus se instalou contra o povo do Senhor. A palavra relata que Ofni e Finéias, eles eram 2 homens que estavam no tabernáculo, mas estavam servindo ao Senhor de toda forma. A palavra diz que eles roubavam das ofertas que eram feitas para o Senhor, antes mesmo delas serem oferecidas. A palavra também relata que eles dormiam com mulheres diante da tenda do Senhor. Ou seja, eles tratavam a presença do Senhor de forma deliberada, viviam segundo o seu bel prazer. E de repente, a palavra diz que o povo do Senhor, ele se encontra em combate com os filisteus, se encontra em uma guerra, em uma luta, em uma peleja. A palavra diz que o povo estava perecendo. Muitos do povo de Deus já tinha perdido a sua vida, já tinha caído diante dos filisteus, e então tiveram a grandiosa ideia de trazer aquilo que para o povo representava a presença de Deus. E isso era, como os irmãos sabem, a arca do Senhor. A arca do Senhor, ela representava a presença de Deus para aquele povo. E durante toda aquela ministração em que eles tinham, não ligava para Deus. A palavra do Senhor em 1 Samuel chega a dizer que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Isso se encontra em 1 Samuel 2,12. Fala, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. E o grande risco de entrar na batalha e de se acabar essa batalha em derrota é não conhecer aquele que pode dar a vitória. Esses homens, eles não conheciam, eles não tinham vida com o Senhor. E quando tiveram a ilustre ideia de trazer a arca para a batalha, achando que o Senhor iria dar vitória ao povo, então o pior aconteceu, porque a palavra relata que aqueles homens foram mortos, Eli também morreu, e a arca foi tomada. Então um grande risco existe enquanto o homem, ele não conhece o Senhor, ele não conhece a Deus. Ele, como a palavra fala, aqueles homens eram filhos de Belial. E nos nossos dias, como estamos nos comportando de acordo com a presença do Senhor, de acordo com o Senhor para conosco, o Senhor na nossa vida, qual a importância nós temos dado para Deus? Será que Deus é somente como era a arca, como foi a arca para aqueles homens, que nós iremos trazer Ele, evidenciar o Senhor, clamar ao Senhor somente quando precisarmos, somente quando estivermos perecendo, como aqueles homens que desprezavam a presença do Senhor? A palavra chega a dizer que eles estavam conduzindo o povo para transgredir contra o Senhor. E o povo, a palavra diz, no versículo 24 do capítulo 2 de 1 Samuel,
o próprio Eli falando com os seus filhos: não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Então veja o risco que nós temos de não buscarmos a presença de Deus em todo o momento, em todos os dias. A palavra do Senhor nos garante, nos dá a confiança de que, e a promessa do Senhor, de que Ele estaria conosco todos os dias. Outro dia eu fiz um comentário nos meus status de que eu creio que todos nós temos do Senhor, mas existe um problema que é o quanto o Senhor tem de nós, porque todos os dias nós temos livramentos do Senhor, todos os dias nós temos a provisão do Senhor, todos os dias nós cremos que o Senhor tem nos sustentado, mas quanto o Senhor tem tido de nós, quanto dedicamos de nós mesmos para o Senhor. Esses homens não eram dedicados a Deus, a vida deles não era voltada para o Senhor, era o seu bel prazer, era os seus deleites, e a palavra relata que quando trouxeram a arca do Senhor como uma representação, agora a gente tem a vitória, o que veio foi a derrota. E isso também acontece na vida de muitos hoje em dia, que acha que o Senhor só vai lhe servir para o momento em que estiver perecendo, para o momento em que nada mais está dando certo. Cheguei a um ponto, já vinha ruim, já vinha difícil, já vinha a peleja, mas eu cheguei a um ponto em que não tem mais saída, é só o Senhor. Às vezes a gente pode acabar se frustrando, deixando o Senhor em última opção, e muitas vezes nós nos encontramos dessa forma, e por isso muitos têm perecido, muitos estão retrocedendo, muitos estão como o povo de Deus, transgredindo do Senhor, desviando, errando o Senhor, porque o Senhor virou para esses tais apenas como um amuleto. Não se busca mais o Senhor como se deve. A palavra relata em 1 Samuel 4 que essa luta, ela apareceu diante dos filisteus, e o que veio, mesmo a arca do Senhor estando presente, não foi a vitória. Nós não podemos desprezar o Senhor de tal forma que nas nossas lutas venhamos nos deparar com a derrota, porque o que o Senhor tem para o seu povo é a vitória. Louvado seja Deus. Um outro exemplo que eu trouxe se encontra em Atos, no capítulo 19, e do versículo 11 ao versículo 16. A palavra do Senhor relata uma pequena história de um evento que aconteceu. Diz o seguinte: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços, aventais, levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seba, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno, e assim orando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Olha como em maus lençóis esses homens se encontraram. Eram judeus, eles eram tidos como exorcistas. Exorcistas, os irmãos sabem, são pessoas que expulsam demônios. Mas a palavra do Senhor nos mostra que eles não conheciam a Cristo. Eles não conheciam o Senhor que lhes podia dar a vitória. Assim como Ofni e Finéias são chamados de filhos de Belial, que não conheciam o Senhor,
esses homens também não conheciam o Senhor. E quando essa luta se deparou diante deles, eles tentaram professar o nome do Senhor Jesus. A palavra diz que eles invocando, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus. O Jesus que Paulo prega. E às vezes muitos se encontram, e até a gente mesmo, como simpatizantes da palavra do Senhor. Nós queremos ficar perto daquilo que representa o Senhor para a nossa vida, mas não queremos nos dedicar àquilo. Nós queremos o Senhor porque precisamos dele em todos os dias, mas não queremos compromisso com o Senhor. Queremos todas as bênçãos do Senhor, mas não queremos servir a Deus. Muitas vezes a gente se encontra como esses 7 homens, filhos de Seba. A palavra diz que 2 deles foram pegos por aquele demônio. Do mesmo jeito é a nossa vida, nas nossas pelejas espirituais. Às vezes os demônios que querem atacar a nossa vida, como eu mencionei domingo passado, é uma batalha contra Deus na sua vida, na minha vida. É uma batalha que o inimigo, a intenção dele é nos apartar do Senhor, é nos tirar da presença de Deus. Porque de fato não precisa você matar alguém para ir para a condenação eterna. Só precisa que se afaste do Senhor, porque Ele é o autor da vida. Fora dele não há vida. Então os que estão longe do Senhor, esses não têm vida, porque não têm o Senhor. Esses homens acharam que eles podiam invocar o nome do Senhor Jesus. Eles já tinham uma vida de exorcismo, mas quando eles se depararam com aquela casca, achando que o nome de Cristo era como um amuleto, o que ouviram foi: eu sei quem é, eu conheço, mas e vós, quem sois? Quem somos nós diante das nossas pelejas? Será que somos aquele que vai invocar o Senhor só para a peleja? Como está a nossa vida diária, que chamamos de devocional? Como caminhamos no nosso dia a dia, sabendo que Ele está conosco todos os dias? Será que nós estamos com Ele todos os dias? Se dedicando ao Senhor, buscando ao Senhor? Devemos no mínimo refletir. O Senhor, Ele não é amuleto para um momento difícil, porque Ele quer estar conosco em todos os dias. Não podemos usar o Senhor, porque Ele não é objeto do nosso prazer, das nossas vontades. O homem que tinha o espírito maligno, pegou 2 daqueles homens, e aqui relata uma batalha terrena, mas e na nossa vida espiritual? Porque por trás das batalhas terrenas, como eu disse domingo passado, existe o âmbito espiritual. E muitas vezes, por trás das nossas batalhas terrenas, existem demônios atuando. Existe o poder das trevas, porque a intenção não é somente lhe ver angustiado. A intenção não é somente lhe ver entristecido. Não é somente lhe ver parado, longe dos serviços do Senhor. Não é só isso. A intenção é que você e eu não tenhamos a presença de Deus na nossa vida, porque não tendo a presença de Deus, certamente o final das batalhas serão derrota, como foi para aqueles homens, achando que poderiam invocar o nome do Senhor. Não acharam nisso a vitória, senão a derrota. Quando os homens tinham uma vida com o Senhor, quando o homem tem, na verdade, uma vida com o Senhor, ele não trata o Senhor como um amuleto. Ele entende a posição, o primeiro lugar, é buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Nosso coração, muitas vezes, não está em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque muitas vezes nós não nos comportamos de tal forma, e por isso muitas vezes nos encontramos fugindo.
nus como aqueles homens, que diante do mal eles não puderam ficar de pé, porque só o Senhor é quem tem a vitória, louvado seja Deus. E para todos aqueles que com Ele está, louvado seja o Senhor. O Senhor, Ele tem a vitória para aqueles que o buscam. A palavra do Senhor diz que quem busca, encontra, né? E quem bate a porta é aberta, louvado seja Deus. Quem procura, acha. O problema é que muitas vezes nós não estamos buscando, nós não estamos batendo na porta e nós não estamos procurando, e por isso muitas vezes de fato estamos fugindo. E pior ainda, não fugimos somente do mal, nós muitas vezes fugimos até do Senhor. Muitas vezes, buscamos enfeitar, buscamos cobrir o que deveria ser dedicado para o Senhor com os nossos afazeres, com as nossas obrigações, fugindo do Senhor, botando desculpas no nosso cansaço, botando desculpas nas nossas atividades, nas nossas obrigações, para não servir ao Senhor, para não buscar aquele que para nós tem a vitória verdadeira, mas Ele continua insistindo que Ele quer nos dar a vitória, louvado seja Deus. Em Provérbios, no capítulo 21, louvado seja o Senhor, no versículo 31, a palavra fala que o cavalo se apronta para a batalha, mas quem detém a vitória é o Senhor, louvado seja Deus. Então não tem como, irmãos, nas nossas lutas, nas nossas pelejas e as nossas batalhas, nós alcançarmos a vitória, se não for pelo Senhor, se não estivermos preparados para toda luta, para toda vitória. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor relata agora não apenas um ponto, mas em tantos outros pontos: o comportamento, a busca, a dedicação de homens que chegaram na vitória. Depois de vermos o povo que chegou na derrota, achando que poderia usar o Senhor para o seu momento. Depois de vermos os homens que padeceram derrota diante do espírito mal, agora veremos um relato maravilhoso que se encontra em Daniel 6, acerca de Daniel, um homem que, em contraponto a essas outras duas situações, ele se encontrava servindo ao Senhor, buscando o Senhor, entendendo que só o Senhor é o que tem vitória, louvado seja Deus. Pois bem, em Daniel 6, o rei Dario, ele instituiu algumas organizações para o seu reino, ele instituiu presidentes para cada parte do seu reino. Diante disso, Daniel também se encontrou colocado num posto de presidente, à frente ali de uma certa parte do reino. E a palavra relata que Daniel, ele buscava o Senhor incessantemente. Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, relata que Daniel, ele soube de um decreto que o rei fez, mediante a busca que Daniel tinha em sua vida ao Senhor, de orações e de jejuns, como relata no começo do capítulo 9. A palavra diz que uma luta se instalou. Enquanto Dario reinava, Daniel, buscando ao Senhor, um decreto foi feito, que era que quem não orasse para os deuses do próprio Dario, esse seria jogado na cova dos leões. E aqui se encontra tanto a batalha espiritual como a batalha terrena, aonde a palavra diz que Daniel, ele não obedeceu ao mandato do rei, porque Daniel, ele tinha uma vida já dedicada ao Senhor. Daniel, ele não esperava a batalha se deparar diante da sua vida, ele não esperava a peleja chegar para buscar ao Senhor, mesmo diante de um decreto que foi feito.
né? A palavra diz que Daniel ele não se intimidou. Daniel, no capítulo 6, o versículo 10 diz o seguinte: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Era de costume de Daniel buscar a presença do Senhor. Era o hábito que ele tinha. E aqui, novamente, eu faço uma comparação com a nossa vida diária, acerca dos nossos hábitos em relação à nossa vida espiritual. Como estamos mediante a busca, a entrega ao Senhor que nós devemos ter. Porque buscar o Senhor no momento da peleja para alcançar a vitória é bom. E glória a Deus, porque Ele sempre tem tido misericórdia de nós, louvado seja o Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, quando não estamos em pelejas, muitas vezes quando nós não estamos, como diz a palavra, na cova dos leões, quando tudo está tranquilo, é aí que os hábitos de buscar o Senhor são esquecidos, são deixados de lado. Daniel, ele não esperou a cova do leão chegar. A palavra relata que Daniel, mesmo diante daquele decreto que foi feito, ele foi para o seu quarto, como ele costumava fazer. Será que nós vamos ficar esperando as lutas que ainda hão de vir? Ou será que achamos que não tem lutas para vir? Como a gente louvou ao Senhor, são coisas eternas, como o irmão ministrou, que a água que jorrará do ventre daquele que toma da água que Cristo quer dar, jorrará para a eternidade. Também muitas lutas vão de vir ainda sobre a nossa vida. Não vivemos tudo ainda, não sabemos se amanhã estaremos vivos, mas é certo que se estivermos, virão bênçãos, mas com as bênçãos também virão as lutas. Daniel, ele buscava ao Senhor incessantemente, era de costume ele ir para o seu quarto e orar 3 vezes por dia. Daniel, ele não temeu a cova dos leões, e a palavra diz que o Senhor honrou a Daniel, louvado seja Deus. Porque quando foi bem cedo que foram ver o que se tinha acontecido, Daniel disse: que viva o rei, quem me livrou foi o Deus que eu sirvo, louvado seja Deus. Só quem pode nos livrar, irmãos, das batalhas que a gente entra, das aflições. Daniel, no capítulo 10, se não me falha a memória, devido a uma revelação que ele tinha alcançado do Senhor na meditação da palavra, ele diz que ele se encontrou triste, ele não teve desejo de comer manjares, comida boa, ele não teve desejo, ele se dedicou a buscar o Senhor em humilhação, em súplica, em jejum. Às vezes a gente se encontra tão desanimados que até a fome falta, não dá nem desejo de comer, tamanha luta que nós nos encontramos, do mesmo jeito que Daniel se encontrou. Mas a palavra, como eu já mencionei, relata que ele foi buscar o Senhor. Ele costumava fazer isso. E aqui é que está a chave, irmãos. É o nosso costume, o que fazemos por hábito. Muitas vezes o nosso hábito é de fato de se levantar, se preocupar com as coisas que tem para fazer naquele dia, com o trabalho, com os filhos, com a esposa, com os bens, com crescer nessa vida. E o Senhor, Ele vai ficando para a última instância. E a última instância é sempre apenas no momento da luta.
o Senhor acaba sendo a última opção, quando Ele deveria ser a primeira. E aqui fica o grande exemplo de Daniel. A palavra do Senhor diz em Isaías que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar o Senhor, porque chega um momento que, devido à nossa falta de interesse, devido à nossa falta de entrega, não dá mais tempo de buscar o Senhor, como nós sempre falamos, como a palavra do Senhor nos mostra. Nós não sabemos qual é o dia da nossa partida, não sabemos quando iremos partir dessa vida. Então, o que estamos fazendo hoje para o Senhor? Como estamos buscando hoje ao Senhor? Como está o nosso dia a dia? Quais são os nossos costumes, os nossos hábitos? Para onde isso nos leva? Também diz: invocai o Senhor enquanto está perto. O Senhor está perto de nós, irmão. Louvado seja Deus. Nós devemos invocar o nome do Senhor em todo o tempo. E aqui, em todo o tempo, eu gostaria de colocar um ponto: é que às vezes a gente não invoca o Senhor no momento do erro, no momento em que pecamos, no momento em que caímos. E refletindo sobre isso, eu chego à conclusão que foi até os seus pecados e os seus erros que te fizeram chegar perto do Senhor, que fizeram o Senhor estar perto de você, para que você possa invocar o Senhor. Tudo que nós vivemos e passamos até aqui, tudo isso foi motivo para que o Senhor estivesse perto de nós, para que nós possamos invocá-lo, para que nós possamos buscá-lo. Louvado seja Deus, enquanto o podemos achar. E esse momento sempre vai ser o agora. Não importa se é amanhã ou se é depois, sempre será o agora, porque nós devemos buscar o Senhor em todo momento. Louvado seja Deus. Como Paulo ele fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Não extingais o Espírito. Então nós devemos buscar o Senhor em todo momento, assim como vimos no exemplo de Daniel, com súplicas, com orações, com jejuns, com humilhações, porque de fato é só assim que nós iremos poder resistir no dia em que a luta chegar, no dia em que a luta vier. Não deixe para buscar o Senhor só quando a luta chegar. Busque ao Senhor antes, porque quando a luta chegar, você já vai estar preparado para aquela batalha. Louvado seja Deus. Não tem como passar na luta se não estivermos preparados. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz em Romanos que Deus, Ele não poupou, Romanos 8, Deus, Ele não poupou nem ao seu Filho. Louvado seja Deus. E diz o seguinte, Paulo, em Romanos 8, 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o Senhor. E ele diz mais, versículo 38 e 39, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir. E aqui eu coloco um ponto. Às vezes nós achamos que coisas ruins não acontecerão mais à frente, mas Paulo diz que nem o porvir. E note que Paulo não está falando de coisas tão boas, principados, potestades, e ele continua dizendo: nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então nós precisamos entender que só buscando ao Senhor no agora é que o porvir não vai nos separar do Senhor. Porque quando não nos preparamos antes da batalha, a batalha nos pega de surpresa. Mas quando nós entendemos a palavra do Senhor que diz que no mundo terás aflições, mas tende bom ânimo, louvado seja Deus. Porque Cristo venceu o mundo e por Ele nós somos mais que vencedores, louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Nem o porvir. Então tem coisas por vir que vão te fazer entristecer, que vão nos fazer desanimar, mas é só buscando o Senhor no agora, que quando o porvir chegar, nós iremos nos manter de pé, louvado seja o Senhor. E aqui nós adentramos na nossa leitura principal, o texto de Efésios 6, louvado seja o Senhor, que diz que nós devemos tomar a armadura de Deus para podermos resistir no dia mau, louvado seja o Senhor. A palavra relata, irmão, nesse texto, que dias maus hão de vir, batalhas como se depararam o povo do Senhor, lá em 1 Samuel, chegarão contra a nossa vida. A palavra fala da grande perseguição que acontecerá com os santos, nos tempos da grande tribulação. A palavra fala que muitos morrerão à espada. Então grandes batalhas irão se apresentar, dias maus hão de vir contra a nossa vida. Nem tudo será flores. Não pensemos que porque buscando ao Senhor tudo vai dar certo. Não é bem assim. Muitas coisas hão de dar contra a nossa vontade. Mas como disse o Senhor Jesus Cristo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E se Deus, a vontade do Senhor, era de que Cristo padecesse na cruz do Calvário, tem lutas sobre a nossa vida, que são segundo a vontade do Senhor. Tem pelejas no porvir, que são segundo a vontade do Senhor, contra a nossa vida, para que a gente esteja preparado no Senhor, para enfrentá-las no dia mau e poder ficar firmes, louvado seja o Senhor. Em Efésios no capítulo 6, a partir do versículo 10, a palavra do Senhor nos indica: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, louvado seja Deus. É poder que Deus quer derramar sobre a nossa vida, para que a gente possa nele estar fortalecido contra os dias de tristeza, contra os dias da angústia, os dias que nós não queremos buscar o Senhor, os dias que falta força para orar, os dias que falta força para jejuar, os dias que falta desejo de vir ao culto, os dias que falta forças para estar na congregação. Nesses dias, louvado seja o Senhor. O Senhor quer derramar o seu poder para nos fortalecer a buscar a sua presença, louvado seja Deus. E diz mais: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É interessante isso, porque quando pensamos em batalha, em guerra, ninguém entra na guerra sem antes se preparar. E o Senhor nos indica: revesti-vos, porque virão ciladas de Satanás, virão ciladas, astutas ciladas do diabo, virão contra a minha e a sua vida. Quantas não já vieram até hoje? Então, outras ciladas, podem ter certeza, o diabo ele tem investido pesadamente contra a igreja do Senhor, para fazer com que o povo desanime. Mas só tem uma forma de não desanimar: é se formos constantes na presença do Senhor, é se não desistirmos de buscar o Senhor, é se a gente mudar os nossos costumes, se a gente deixar de levantar só para ir trabalhar, se a gente deixar de se acordar só para viver essa vida,
Se a gente deixar de buscar o Senhor só no momento da batalha, só na hora que estiver na cova dos leões, precisamos mudar os nossos costumes, porque ciladas ainda hão de vir. E só tem uma forma de ficar firme no dia mau, louvado seja Deus: é se revestindo no agora, é não deixando para amanhã, é não deixando para quando a cilada bater na sua porta, quando a frieza espiritual bater no seu coração, quando a falta de desejo de buscar o Senhor quiser tomar a sua mente e o seu pensamento, quando os pensamentos de dizer, não vale a pena, para que estar todo dia no culto, como eu escuto muitos falando, não tem necessidade disso, não tem, mas tem necessidade da vitória, mas só o Senhor só tem vitória para aqueles que o buscam, louvado seja o Senhor. Então nós precisamos buscar o Senhor no agora, para que o porvir não venha nos tirar da presença do Senhor. Como diz a palavra do Senhor: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Versículo 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas dimensões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, louvado seja o Senhor. Só tem uma forma de ficar firme: é mudando o nosso costume, é tomar as armaduras do Senhor no agora, para que no porvir nós possamos resistir ao dia mau e ficar firmes, louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações. Nós precisamos, irmãos, mudar o nosso entendimento, para que o nosso comportamento também mude. O decreto do rei não mudou o costume de Daniel, não foi o suficiente. E às vezes as nossas lutas dessa vida têm mudado a nossa mente, têm mudado o nosso comportamento. E é por isso que o dia mau vem, a frieza vem, o desânimo vem, e muitas vezes nos pega de surpresa. Mas se nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus no agora, nós poderemos dizer que venha o dia mau, porque o Senhor me fará ficar firme, no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus.